Hoje a gente vai falar, não é, sobre alimentos gravídicos, não é, que é a Lei 11.804, não é, de 2008. Vocês vão ver que é uma lei pequenininha, mas ela realmente trouxe muitas alterações, porque o que que são alimentos gravídicos? Exatamente, são os alimentos, né, que a gestante, ela impetra contra o suposto pai da criança. E claro, não é, para que ela comprove que essa pessoa é o suposto pai, ela vai ter de ter algum tipo de prova, ou testemunhal, ou documental, que realmente houve contato sexual entre ela e esse homem, não é? No momento, né, que ela ficou grávida. E hoje, né, a gente vai ver que os alimentos gravídicos, essas provas são obtidas principalmente de redes sociais, porque os juízes de família, eles estão aceitando conversas de WhatsApp, eles estão aceitando, né, imagens ou mensagens, né, de outras redes sociais, como Facebook, não é, como Instagram. Então, principalmente hoje, em relação ao WhatsApp, se está conseguindo muitas provas, não é, que ligam esse homem a essa gravidez, não é? Principalmente por quê? Porque no WhatsApp a gente tem muitos grupos, não é, que a gente forma, e infelizmente nesses grupos costuma ter, não é, um traidor, não é, na maioria das vezes. Então, muitas vezes um homem principalmente quando jovem, né, que vai se gabar de uma conquista sexual, muitas vezes ele coloca no grupo, ele coloca até imagens, não é, dessa menina, essas imagens nós sabemos que podem até mesmo ser obtidas sem o conhecimento, não é, que é exatamente o que a gente chama até esse fenômeno de pornografia da vingança, mas isso daí é um elemento de prova quando chega às mãos dessa menina para impetrar os alimentos gravídicos. E o interessante, né, que nós temos no Estatuto da Criança e do Adolescente o princípio da proteção integral à criança e adolescente, o princípio da prioridade absoluta, e na dúvida, não é, o que que o juiz faz? Ele fixa os alimentos gravídicos, não é? E esse homem, ele é obrigado a pagar esses alimentos, a gente vai ver exatamente o que que esses alimentos, eles têm realmente, não é, de compor, não é, claro que igualmente aos alimentos que a gente tem visto nos nossos últimos encontros, eles sempre vão utilizar o binômio, não é, necessidade-possibilidade, ah, então, a grávida, ela tem de mostrar a necessidade dela, não é? E, ao mesmo tempo, a possibilidade, não é, desse suposto pai. E uma vez, não é, que o juiz, ele vê indícios de paternidade, ele não precisa se convencer realmente que aquele homem é o pai, mas ele vê indícios de paternidade, ele fixa os alimentos gravídicos, visando principalmente, não é, possibilitar essa gestante, ela ter realmente uma gestação saudável, não é, que não lhe falte nada, não é? E a gente vai ver que na lei dos alimentos gravídicos também está dizendo o quê? Que ao final, não é, esses alimentos gravídicos serão convertidos automaticamente em alimentos definitivos. E é uma coisa bem interessante que a gente vai ver na lei, porque a lei só diz isso. E realmente os alimentos gravídicos são convertidos em alimentos definitivos, mesmo que o nome desse homem não conste como pai dessa criança, não é? Então, realmente, a gente vai ver que a lei de alimentos gravídicos, ela vai exatamente com o nascimento da criança ofertar duas possibilidades para esse suposto pai. Primeiro, não é, que ele reconheça voluntariamente esse filho, não é, que ele realmente assuma essa paternidade, ou então, não é, que ele impetre uma ação negatória de paternidade, que aí a partir, não é, do ingresso dessa ação, realmente ele vai nessa ação negatória de paternidade, ele vai requerer exatamente o exame de DNA, e uma vez comprovado que ele não é o pai biológico, não é? E que realmente não há vínculo socioafetivo com a criança, aí ele vai pedir o quê? Ele vai impetrar uma ação de exoneração de encargos, né? Essa lei dos alimentos gravídicos, ela é exatamente interessante, por quê? Porque mesmo ele sem constar que é o pai, ele já está pagando alimentos definitivos. Claro que nós sabemos, não é,
É claro que nós sabemos... Professora, com licença, a senhora não está disponibilizando ainda não, né, o slide? Não estou disponibilizando ainda, eu só estou explicando para vocês inicialmente, Tá. né, o que são alimentos gravídicos, e já já eu vou apresentar os poucos artigos, tá? Então, uma coisa interessante nessa lei, que a gente vai ver agora, é que, apesar dela dizer, né, que os alimentos gravídicos se transformam em nascimentos definitivos, em alimentos definitivos, com o nascimento com vida da criança, mas esse homem, mesmo sem constar como pai na certidão de nascimento, ele vai ser obrigado a pagar alimentos, não é? E como eu estava dizendo, a partir daí, só há duas alternativas realmente. Ou ele voluntariamente reconhece o filho, não é? Ou então ele vai ingressar com a ação negatória de paternidade. Nessa ação negatória vai ser feita a perícia, não é, o exame de DNA, e se não houver vínculo socioafetivo, ele consegue essa sentença dizendo que ele não é o pai da criança, e só a partir dessa sentença ele vai ingressar com a ação de exoneração de encargos. E é interessante observar que ele não pode, ele pode até tentar acumular, não é, a ação negatória de paternidade acumulada com exoneração de alimentos, mas é até uma coisa complicada, por quê? Porque os alimentos gravídicos, eles se referem à lei de alimentos, então o rito deles é especial. Já a ação negatória de paternidade é rito comum, então provavelmente esse homem vai ter de ajuizar duas ações, ele vai ingressar inicialmente com a negatória de paternidade, e quando for comprovado que ele não é o pai, ele vai ingressar com a ação de exoneração de encargos, tá? E agora eu vou apresentar para vocês, né, os alimentos gravídicos, a lei dos alimentos gravídicos, e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me interrompem no áudio, tá? Porque aí eu não estou vendo nesse momento as mensagens. Professora, eu procurando aqui no VADMEC, com essa lei nem tem nele, né? A 11.804? Já procurei demais aqui. No meu também não tem, não. Tô olhando não pela tem, internet. não. Deixa eu olhar no meu Vadimeco. E é porque o meu eu comprei agora, essa raiva, viu? Também. É porque ela é só uma folhinha. Talvez vocês estejam perdendo, porque ela é só uma folhinha. 11.804. Talvez seja por isso que vocês não estão encontrando. Mas eu já passei, foi folha por folha. Sério? Também, já procurei aqui no meu, não, o meu 2020 também não tem de jeito nenhum. Tô olhando pela internet. Deixa eu ver aqui se esse meu que eu estou tem. Em 2008 foi publicado muitas leis. 11.780. Tá aqui, ó, o meu tem, olha, tá aqui, ó. A lei 11. Porque vocês não estão me vendo. A lei 11.804 de 2008. Ainda. Pois é, no meu não tem, não. Só olhar no Vadimeco de 2017, que é o antigo. Olha, eu vou até mostrar aqui para vocês, ó, como ela tá, ó. 11.804. É para ter, lindos, não é possível. Procurar aqui de novo. Eu vou procurar novamente, mas eu passei folha por folha. Mas está aqui na tela. Vocês estão vendo aí a apresentação? Estão vendo essa tela? Sim. Pronto. Alguém está pedindo para entrar na reunião. Deixa eu ver aqui. A Vanessa, pronto. A Vanessa que acordou tarde hoje. Queridos, então vamos ver aqui a lei, não é? A lei realmente ela só tem ficou só com 4 artigos, porque vários foram vetados, não é? Acharam que encontraram?
Ah, desculpa, estava ligado o microfone, achei. Achou, pronto. É que ela é tão pequenininha que às vezes passa desapercebido, né? E essa lei, vocês podem imaginar como ela causou realmente, não transtornos ao sexo masculino. Por isso que eu sempre digo aos meus alunos, olha, eu sei que muitas vezes você quer partilhar, não é, alguma coisa que aconteceu, que foi marcante na sua vida, significativo, mas tem de ter cuidado com quem se partilha, principalmente, não contatos sexuais, e se daí, porque daí pode realmente, ocorrer uma gravidez, e é exatamente esse homem, ele pode ser até falsamente acusado, de ser o suposto pai dessa criança, mas se realmente há algum indício de contato sexual entre eles, quando a menina ficou grávida, ele pode ser condenado a pagar alimentos gravídicos, até o final da gestação, e olha, até mais além, não é? Porque como esses alimentos gravídicos, como eu falei, eles se transformam em definitivos, ele só vai conseguir se livrar dessa obrigação quando ele conseguir provar que não é o pai da criança. E aí vocês podem pensar, mas numa falsa acusação, será que esse homem não poderia ingressar contra essa menina, não é? Uma ação indenizatória por danos morais, por exemplo? Será que isso daí não seria possível? E a gente vai ver o quê? Que dificilmente haveria elemento probatório, não é? Porque pode ser que essa menina tenha ficado realmente com vários rapazes, e daí tenha realmente tido como consequência a gravidez dela. Mas para você ter uma ação indenizatória por danos morais, você teria de provar que ela agiu de má fé, que ela tinha certeza que esse homem não era o pai do filho dela, e mesmo assim ela o acusou, não é, injustamente. Uma outra pergunta que pode surgir, uma vez que esse homem, que não é o pai da criança, ele pagou esses alimentos, durante vários meses, por exemplo, será que ele não poderia pedir os alimentos de volta, ele ser ressarcido daquilo que ele pagou? E a gente vai ver também que não, que os alimentos, eles são irrepetíveis. Por quê? Porque uma vez que eles são consumidos, como é que se vai devolver esses alimentos, não é? Então, a gente vai ver, que os alimentos, eles são, como a gente viu, eles são indisponíveis, eles não podem ser cedidos a ninguém, eles são impenhoráveis, e também eles são irrepetíveis, ou seja, uma vez consumidos, não há como você requerer realmente a devolução deles, tá? Então, realmente, é uma lei que ela veio primar pela discrição, não é? Em relação a esses contatos sexuais. Tanto que a gente vai ver, o artigo 1º, ele vai nos dizer o quê? Esta lei disciplina o direito de alimentos à mulher gestante e a forma como será exercido. Primeiro, quem é que vai ingressar com a lei de alimentos gravídicos? É o nascituro ou é a gestante? Nós vamos ver o quê? Que na grande maioria dos tribunais, de justiça do Brasil, o que a lei de organização judiciária fala? Que realmente, a autora aí, quem seria a gestante? Excepcionalmente, você vai ver um tribunal de justiça, como o de Minas Gerais, por exemplo, que ele admite que o nascituro representado, não é, pela gestante fulana de tal, ingresse com a ação de alimentos gravídicos, mas na grande maioria das vezes, quem vai ingressar realmente, quem é a autora é a gestante. Por quê? Porque de acordo com o artigo 2º do Código Civil, a personalidade só inicia com o nascimento com vida, não é? E para você ingressar, ajuizar uma ação, você teria de ter personalidade, uma coisa que o nascituro não tem. A gente vai até ver no nosso encontro da quarta-feira, que eu vou falar sobre curatela, que nós vamos verificar o quê? Que a curatela, ela é um instituto protetivo em relação a maiores, não é? Que têm alguma incapacidade, ou então um instituto protetivo para nascituro, tá? Então, se como o nascituro merece ser protegido, mas como ele não nasceu ainda, então qual é o instituto protetivo, não é, dele? É a curatela, tá? É por isso que eu falo para vocês, a maioria dos tribunais de justiça fala que quem vai ingressar com essa ação
o polo ativo é a gestante, e excepcionalmente, como o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, se admite que o polo ativo seja o nascituro, representado pela gestante, né? Eu não posso nem dizer representado, né, pela sua mãe, porque a gente só se torna mãe ou com o nascimento, não é, do filho, ou então se você adota, a partir do momento em que você adota uma criança que tem essa sentença, não é, declaratória de adoção, ou então a partir do momento em que você tem um filho socioafetivo reconhecido como seu, não é? Então, naqueles tribunais onde o polo ativo pode ser o nascituro, se admite isso, ele vai ser representado pela gestante. E o artigo 2º, ele vai dizer o que compõe esses alimentos gravídicos, não é? Como a gente vai ver, como nós vimos em relação a alimentos, não é só, não é, a questão dos víveres, não é só a questão dos alimentos propriamente ditos, mas vai envolver realmente muito mais questões, como tem aqui no artigo 2º, os alimentos de que trata esta lei compreenderão os valores suficientes para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela decorrentes da concepção ao parto, inclusive as referentes à alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis a juízo do médico, além de outros que o juiz considere pertinentes. Então, a gente já viu, não é, até na questão dos alimentos gravídicos, não é, principalmente quando a lei, quando a criança nasce com vida, que esses alimentos gravídicos transformam-se em definitivos, você vai ver aí, por exemplo, a criança agora que já nasceu representada pela mãe, até ingressar com a ação, né, de majoração de encargos, para obter o quê? Uma alimentação especial para ela, porque tem crianças, não é, que elas têm de tomar realmente, né, um leite especial. Já se viu também a questão, né, de fraldas descartáveis para compor esses alimentos, quando eles se transformam realmente em alimentos definitivos. Então, até a gente vê nesse artigo 2º que esse rol não é exaustivo, ele é exemplificativo, porque lá no finalzinho ele está dizendo que, além de outras que o juiz considere pertinentes, né, no caso concreto. Por exemplo, na fluência da gravidez, a gente vai ver o quê? Que pode ser realmente a aquisição de berço da criança, não é? A de roupinha de cama do berço, não é? Banheira, não é? Tudo aquilo que uma criança realmente, não é? Ela vai necessitar, não é? Assim que ela nascer com vida também, tá? E tudo, não é? O juiz vendo aquele binômio, necessidade, possibilidade, a necessidade da gestante e a possibilidade realmente, não é, do alimentante, que aí no caso é o suposto pai. E o parágrafo único complementa: os alimentos de que trata este artigo referem-se à parte das despesas que deverá ser custeada pelo futuro pai, considerando-se a contribuição que também deverá ser dada pela mulher grávida na proporção dos recursos de ambos. O problema é quando essa mulher grávida, ela não trabalha e não tem condições de trabalhar. Por exemplo, é uma gravidez que ela exige alguns cuidados, né, algum repouso. Então, a gente vai ver que esse suposto pai, a partir realmente da sua potencialidade financeira, ele pode se sobrecarregar consideravelmente, tá? Queridos, alguma dúvida até aqui? Não. Ok. Continuando, não é? E aqui é a última tela, né, da Lei dos Alimentos Gravídicos, porque a gente vai ver que os artigos 3º, 4º e 5º, eles foram revogados, tá? E o artigo 6º, ele vai apresentar: convencido da existência de indícios da paternidade, o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento da criança, sopesando as necessidades da parte autora e as possibilidades da parte ré.
vocês estão vendo aqui, convencido da existência de indícios de paternidade. É por isso que eu falei para vocês, principalmente hoje, das redes sociais, não é? Muitas vezes a menina, ela leva, não é, prova testemunhal, que vai até falar, não é, não que viu realmente o contato sexual, mas que realmente, não é, a menina confidenciou para ela, o rapaz confidenciou, não é, para uma pessoa que realmente manteve contato sexual. A gente vai utilizar muito conversas hoje de WhatsApp, tá? Muitas fotos, não é, de redes sociais como Facebook, Instagram. Então, hoje nós sabemos, não é, que a nossa própria privacidade, nós colocamos a nossa privacidade muito em risco, muito mais, né, nas redes sociais, do que antes, não é, da existência delas, claro, que nós tínhamos realmente a nossa privacidade bem mais protegida, não é, do que se tem hoje. E, realmente, a gente vai ver, não é, que as redes sociais, em matéria de família, de direito das famílias, elas são essenciais para que nós façamos várias provas, por exemplo, né, estamos falando aqui dos alimentos gravídicos, em relação, por exemplo, né, a uma ação de alimentos, não é? Quando você ingressa, por exemplo, já tem uma criança que o pai reconheceu, e aí, mas o pai não vem voluntariamente pagando os alimentos, e é bom também que os alimentos sejam fixados até por uma segurança da criança, e aí a criança representada pela mãe ingressa com os alimentos, aí vem o pai na contestação dizendo que não pode pagar aquilo, não é? Porque não tem condições, e você muitas vezes utiliza as redes sociais, não é, para provar que essa pessoa que está dizendo que não tem condições de pagar os alimentos, né, em tal patamar, ela está em restaurantes, está em festas, não é, está viajando, tá? Outra coisa que a gente pode também utilizar muito as redes sociais em matéria de alimentos é quando alguém pede a diminuição dos alimentos, falando, por exemplo, que a sua situação econômica teve modificação. Também as redes sociais aí, elas são importantíssimas, que elas podem comprovar que não houve modificação no patamar econômico de alguém, tá? E em relação aqui aos alimentos gravídicos, não é, elas são hoje a nossa principal fonte de prova. E o parágrafo único acrescenta: após o nascimento com vida, os alimentos gravídicos ficam convertidos em pensão alimentícia em favor do menor, até que uma das partes solicite, não é, a sua revisão. E o artigo 7º, o réu será citado para apresentar a resposta em 5 dias, tá? E o interessante é que esses 5 dias, eles são 5 dias corridos, tá? Eles não estão realmente, esse prazo aí, ele não está no CPC, tá? Ele está exatamente numa lei especial, na Lei 11.804. Então, vocês estão vendo como é rapidinho, não é, que essa pessoa tem de apresentar realmente contestação, não é, a resposta aí, e vocês imaginam que até essa resposta é difícil, a não ser, por exemplo, que esse homem, ele possa comprovar realmente que ele não poderia engravidar, não é, nenhuma mulher, por exemplo, né, com a comprovação, não é, documental de uma cirurgia de vasectomia acompanhada, não é, de 2 espermogramas com intervalo de tempo, onde esses 2 espermogramas, eles comprovam que essa vasectomia, ela foi totalmente bem sucedida e que esse homem não produz mais, não é, espermatozoides. Então, não é, ou então, se esse homem, por algum outro motivo, ele é estéril, e ele consegue comprovar, não é, isso daí, né, por exemplo, um homem que retirou a próstata, por exemplo, não é, fez uma cirurgia de retirada de próstata, mas a não ser que seja alguma coisa nesse sentido, que possa provar, né, a esterilidade dele, então fica muito complicado ele, numa contestação, conseguir se sair realmente, não é, dessa obrigação alimentar, né, dos alimentos gravídicos. Pois, queridos, isso daqui seria, não é, o que eu estava exatamente o meu objetivo de trazer para vocês, para a gente finalizar essa questão, não é, dos alimentos. E agora eu queria perguntar,
Vocês têm alguma dúvida, não é, sobre a matéria que nós vimos sobre alimentos no Código Civil, sobre alimentos gravídicos? Professora, não, assim, pela Não? lei, É, ela é bem simples, não é? Na Realmente, né? verdade, eu acho, professor, na minha opinião, eu acho Sim. assim, a lei, ela já diz, mas, assim, alimentos, eu acho que é uma coisa muito prática, entendeu? Você precisa Uhum. da prática, porque sempre tem Uhum. uma coisa nova, né? E, assim, Isso. eu acho que lá no estágio a gente vai, assim, poder trabalhar mais, talvez até algumas dúvidas que venham a surgir, né, no cotidiano. Na hora da prática, não é Eu acho a mesmo, prática né? muito Uhum. importante nessa parte de alimentos aí. O que vocês vão realmente em estágio 4 e 5, quando chegarem lá, muitas vezes é uma informação que a parte não gosta muito, né? Por exemplo, é a questão da acumulação, né, de guarda com alimentos, não dá certo, não é? De ingressar com divórcio litigioso e pedir na mesma ação alimentos para os filhos, não é? Também não dá certo, porque as partes aí são diferentes, né? E principalmente, não explicar para a parte que só pode haver realmente uma alteração no valor alimentar se realmente a pessoa conseguir comprovar alguma modificação, não é, na sua vida. Isso muitas vezes é complicado. Outra coisa, né, vocês vão também se deparar muito com pessoas que pagam alimentos aos filhos, mas o filho completa 18 anos de idade e acha que facilmente, né, somente pelo atingimento da maioridade, vão conseguir se exonerar de alimentos, e a gente vai dizer que não é assim, que se o filho estiver estudando, seja ensino superior, ou mesmo ensino técnico, ou mesmo ainda cursando, não é, o nível médio, o ensino médio, ele pode conseguir estender mesmo esses alimentos, e que essa parte provavelmente não vai conseguir se exonerar, mas talvez somente, né, diminuir os encargos. Então, em matéria de alimentos, muitas vezes o que é mais difícil a gente dar essas notícias, não é, para quem vai buscar realmente, não é, a nossa assessoria jurídica, tá? Mas realmente é uma coisa bem interessante, não é, bem útil, não é, bem do dia a dia. E não esqueçam, não é, todas as vezes que a gente fizer uma petição de alimentos, não numa ação de alimentos, o valor da causa 12 vezes o valor, não é, das parcelas, né, mensais. Se você pedir, por exemplo, uma redução de encargos, é exatamente o ganho, não é, que a pessoa terá mês a mês multiplicado por 12, tá? Então, só essas coisas realmente bem práticas. Pois, queridos, isso seria o que eu traria para vocês, não é? E aí, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar já na quarta-feira, né, a gente vai ver a questão da curatela, e eu vou tentar já colocar na quarta-feira a nossa atividade para verificação final. Por quê? Porque sexta-feira eu estou cheia de bancas, né? Eu acho que eu não vou sair aqui sexta-feira da frente desse computador, porque eu tenho bancas, né, pela manhã, pela tarde e pela noite. Então, o que eu queria combinar com vocês? Talvez de hoje para amanhã eu já consiga realmente fazer a nossa atividade, não é, para a nossa AV3, tá? Eu posto ela no ar. Quarta-feira a gente está aqui falando sobre curatela, mas aí sexta-feira nós não nos encontraríamos. Nos encontraríamos, não é, na próxima segunda, tá certo? Poderia ser. Aí vocês poderiam até na outra segunda, não é? Já até talvez tirar alguma dúvida sobre a atividade, alguma coisa que eu possa falar, sem responder a pergunta diretamente. Tá ótimo, professora. Tá bom assim, tá? E Tá vocês ótimo. me perdoam por sexta-feira, já a gente não se vê, mas é porque eu acho que acho que são 10 bancas na sexta-feira, e realmente cada uma delas está durando, em média, 1 hora, não é? Mesmo assim, né, na modalidade
virtual, às vezes até todo mundo está em casa, se sente mais à vontade, não é? De ficar perguntando, e aí elas estão realmente bem mais extensas do que até na modalidade presencial, tá? Pois, lindas, eu vou parar aqui a nossa gravação, tá?